Fala, povo de Deus, segundo dia e último já da nossa série Quando Deus Abala o Seu Mundo, Ageu, capítulo 2, amém? Nós vamos ver a conclusão do livro do profeta Ageu com uma mensagem poderosa para os nossos corações, amém? Eu não lembro que roupa que eu estava no capítulo 1, eu espero que não seja essa blusa laranja. Aí vai parecer que eu gravei no mesmo dia e nem é o caso, ou vai parecer que eu não troco de roupa, que também não é o caso. Mas sem mais delongas, Ageu capítulo 2, a Bíblia começa dizendo: No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Então Deus está trazendo a memória do povo. Lembra do primeiro templo? Comparado com esse aqui não é nada. O próprio Deus está falando isso. Por quê? Nós bem sabemos que, isso já foi dito na série de Esdras, na série de Neemias, que o povo, por um momento, se entristeceu, ficou triste. Por quê? Porque haviam pessoas ali que lembravam do primeiro templo. E essas pessoas que lembravam do primeiro templo estavam tristes ao ver o segundo templo. Por quê? Porque o segundo templo, humanamente, não tinha a mesma glória do primeiro templo. E aí eles estavam tristes, falando, meu Deus, não é a mesma coisa, não é da mesma forma. Só que quem traz isso à memória deles? O próprio Deus. Por que que o próprio Deus traz algo à memória que teoricamente vai deixar esse povo triste? Porque o próprio Deus vai trazer uma revelação maior, para não para nos entristecer, mas para nos alegrar, para nos motivar, para gerar esperança no nosso coração. Amém? Então acompanha. Versículo 4. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Então o próprio Deus está falando, o que vocês estão vendo agora é como nada, não é mesmo? Mas qual é a minha mensagem? A primeira mensagem é coragem, coragem e coragem. Talvez você não esteja vendo resultado nenhum na sua vida, talvez você não esteja vendo saída nesse túnel, talvez você não esteja vendo uma luz no fim do túnel, talvez você não tenha mais esperança, talvez a sua fé está baixa no dia de hoje, só que a mensagem de Deus para você é coragem, coragem, coragem e continue, porque eu, Senhor dos Exércitos, estou contigo. Você não pode estar vendo nada, o resultado pode estar sendo zero, mas Deus está falando, coragem, continue. Por quê? Porque a diferença de quem para no meio do caminho para quem chega no final é apenas uma coragem de prosseguir caminhando, de prosseguir acreditando, de prosseguir caminhando e correndo rumo ao alvo, mesmo não vendo nada, mesmo não sentindo nada, mesmo não tendo resultado, mesmo até mesmo em alguns dias não acreditando, mas tendo coragem de prosseguir, tendo coragem de dar a cara a tapa e ir em frente, crendo que Deus está conosco e que o final vai valer a pena. Essa é a diferença de quem parou no meio do caminho e de quem chega no final para viver o melhor de Deus. É alguém que teve coragem de encarar tudo e todos, crendo que Deus está com ele e de que vai valer a pena. Amém? Versículo 5. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Então vamos falar de três coisas aqui. Primeiro, Deus está falando de aliança. Quando alguém faz uma aliança com outra pessoa, esses se tornam um. Eu tenho essa aliança no dedo, que significa que eu casei com a Giovana. O que isso significa no mundo espiritual? Eu e a Giovana somos um. Tá bem? Deixará o homem e a mulher, a sua casa, a sua família e tal, e se tornarão uma só carne. Então eu sou uma pessoa, Giovana é outra, mas espiritualmente falando, nós somos um, porque temos uma aliança. Deus está falando, eu tenho uma aliança com vocês. Então é como se Deus fosse um conosco. Lembra de João 17? Nós já falamos disso aqui na série, nós já falamos disso em todas as séries. Unidade, união, Deus quer andar em unidade e união conosco. Deus quer ser um conosco. Tá? João 17, leia aí. Assista o vídeo na série, o Caminho, a Verdade e a Vida, João 17, nós falamos muito disso. Tem duas pregações aqui, o poder da unidade, a luz que dissipa todas as trevas, essas duas pregações falam sobre unidade, nós já falamos muito disso no canal. Deus está falando de aliança, Deus tem uma aliança conosco. Tá? Mas diferente do homem que quebra muitas alianças, Deus não quebra aliança. Tá? Qual é o símbolo da aliança? É esse círculo, que significa que não tem início, mas também não tem fim. É algo atemporal. Quem é atemporal? Quem é eterno? O próprio Deus.
Então Deus não quebra aliança, porque quando Deus firma uma aliança, para ele é para sempre. E se Deus fala, eu tenho uma aliança com você, o que Deus tem contigo não passa, não muda, não cai por terra, mas permanece, porque ele é fiel à sua aliança. Deus é um Deus de aliança. Lembra daquela canção? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Agora, preste atenção. Tudo pode mudar, tudo pode passar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus é um Deus de aliança e o que ele fala, ele cumpre. Pode mudar, pode passar, você pode achar que tá demorando, você pode nem acreditar mais, Deus vai fazer, tá bom? Deus vai fazer, Deus é um Deus de aliança. Um dos símbolos da aliança de Deus, o arco-íris. O arco-íris é uma aliança de Deus, onde Deus prometeu para Noé e para toda a humanidade que nunca mais destruiria o mundo em água. E o símbolo dessa aliança é o arco-íris. Mas quando a gente olha para o céu, a gente só vê o arco. E a aliança é o círculo completo, é como se Deus estivesse falando, eu faço a minha parte, faça de vocês também. Tá? Pegou a visão? Então, Deus é um Deus de aliança, ele vai fazer a parte dele. Agora a questão é, nós, seres humanos, precisamos fazer a nossa. Tá? Então Deus está falando para o povo, eu tenho uma aliança com vocês. Segundo ponto, o meu Espírito está entre vocês. Irmãos, se a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente tem a presença do próprio Deus. Tá? A gente tem que entender isso e valorizar a presença do Espírito Santo. Tem gente que não valoriza o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. É o Pai, Filho e o Espírito Santo. 3 em 1. O Espírito Santo é Deus. Se o Espírito Santo habita em mim, o próprio Deus habita em mim, gente. O próprio Deus. Tá? O Espírito Santo tem todo o poder, todo o caráter, toda a santidade, toda a glória do Deus vivo. Ele é o próprio Deus. Tá? E a Bíblia diz que o Espírito Santo não foi nos dado por medida e por porção. Ou seja, o Espírito Santo habita em mim por completo. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que não cabe nos céus, porque a Bíblia diz que nem os céus podem contê-lo e o céu é apenas o seu trono, enquanto a terra é o estrado dos seus pés. Esse Deus temível, terrível, grandioso, poderoso, incomparável, inconfundível, imutável, invencível, imbatível, ele habita em nós por completo. Olha que privilégio, mas olha que responsabilidade. Tá? Então seja responsável com a presença do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, não apague o Espírito. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas ou Efésios, agora me falhou a memória, não entristeça o Espírito. Tá? Então não apague, não deixe o Espírito Santo ir embora da sua vida. Não entristeça ele, viva para a glória dele, viva para a alegria dele. Amém? E o terceiro ponto, não tenham medo. Então, se eu sei que eu tenho uma aliança com Deus, se eu sei que o Espírito Santo de Deus está comigo, e isso gera o que em mim? Isso gera tudo, menos medo, tá? Então, quando é que eu vou ter coragem e quando é que eu não vou ter medo? Quando eu entender que eu tenho uma aliança com Deus e quando eu entender que o Espírito Santo está comigo, tá? E se você não tem uma aliança com Deus e o Espírito Santo não habita em você, faça uma aliança correndo com Deus. Renove a sua aliança correndo com Deus. Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, eu estou voltando para o teu caminho, eu estou voltando para a tua presença. Eu renovo a minha aliança contigo. Faça correndo, porque o que nós precisamos é ter uma aliança com Deus e é carregar o Espírito Santo. E aí, nós não temeremos mal nenhum. Amém? Glória a Deus. Aí Deus fala no versículo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo, farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E eu encherei este tempo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então preste atenção nisso. Qual é o nome dessa série? Quando Deus abala o seu mundo. O que é que foi falado no capítulo 1? Que Deus faz tremer o nosso mundinho natural para nos despertar para o mundo espiritual. Deus fez tremer Jerusalém. Capítulo 1, assista que você vai entender. Abalou tudo para eles despertarem para o mundo espiritual. Então Deus fez tremer Jerusalém para despertar o povo de Israel. Só que agora que o povo despertou, Deus vai tremer as nações, Deus vai tremer o continente, Deus vai tremer os céus, a terra, o mar, Deus vai tremer tudo. Para quê? Para abençoar esse povo. Então quando Deus abala o seu mundo, é para te despertar. E em sequência disso, Deus abala tudo ao seu redor, se preciso for, para te abençoar. Deus é um Deus que abençoa. Deus é um Deus galardoador. Ele tem galardão, ele tem recompensa, ele tem bênção para a nossa vida. Mas primeiro ele vai abalar o seu mundo, o seu mundinho, para te despertar. E depois ele vai abalar tudo à tua volta
para te abençoar. Tá bem? Tá entendendo? Isso é poderoso. Então não fique com medo do abalo de Deus. Na verdade, queira que esse abalo de Deus chegue à sua vida, para que você possa despertar, para que você possa se posicionar e para que Deus possa fazer tremer os céus, a terra, o mar, o continente, o deserto, tudo que for preciso para te abençoar. Esse Deus é poderoso e ele vai fazer o que tiver que ser feito para te abençoar, tá? Nós vamos chegar aqui nesse versículo que você vai ver que é poderoso. Versículo 8, muito famoso, versículo 8 e 9. Tanto o ouro quanto a prata me pertence, declara o Senhor, né? Então, eu não gosto muito dessa versão aqui que está nessa Bíblia, mas Deus falando, o ouro é meu, a prata é minha, o dinheiro é meu, se eu quiser eu mando recurso, se eu quiser eu enriqueço, se eu quiser eu faço o que tiver que fazer, Deus está no controle de todas as coisas, tá bem? Então, pega uma mensagem profética aqui para sua vida, para de falar que você é pobre, para de falar que você não tem dinheiro, para de falar que você é miserável. Nossa, eu fico nervoso com isso. Eu entro na casa das pessoas para orar, a pessoa fala, não repara não que aqui é casa de pobre. Eu já repreendo na hora. Eu falo, tá repreendido em nome de Jesus. O teu Deus é o dono do ouro e o dono da prata. O teu pai é o dono do ouro e o dono da prata. O teu Senhor e Salvador é o dono do ouro e o dono da prata. Como é que é essa casa é de pobre, gente? Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Nós temos que mudar aquilo que nós declaramos sobre a nossa própria vida. Eu canso de falar isso aqui, palavra tem poder. Palavra é decreto no mundo espiritual. Provérbios 8, 21, a vida e a morte está no poder da língua. Quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Quem bem a utiliza, tem gente que está utilizando mal. Vai alguém orar na casa da pessoa, a pessoa abre a porta e fala, não repara que aqui é casa de pobre. Que aqui não tem nada de bom. Tá uma bagunça, tá uma zona, tá tudo de ponta cabeça. Vai estar mesmo. Sabe, pelo amor de Deus. O nosso Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Então eu não sou pobre, você não é pobre. Tá? Eu não tenho todo o dinheiro do mundo. Tudo bem, isso pode ser uma realidade. Mas você vai trabalhar, Deus vai te abençoar, você vai ser próspero com aquilo que você tem. Prosperidade não é ser milionário, prosperidade é não ter falta de nada. Prosperidade é ter a bênção de Deus na sua vida. Davi falou, já fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar necessidade. Então, calma aí. Então, alguma coisa está errada. Se nós estamos passando necessidade, se nós estamos mendigando pão. Então, nós não somos justos. Alguma coisa está acontecendo. Nós estamos liberando palavras negativas sobre a nossa vida. Eu não sei. Nós não estamos sendo fiel a Deus. Né? Malaquias, esse povo está me roubando. Como, Senhor, que nós te roubamos? Diz-me oferta. Então, alguma coisa tem. Mas a mensagem, vocês veem que tem assunto que me deixa irritado, né, gente? A mensagem para a sua vida é, não fica falando que você é pobre, que você é miserável, que você não tem nada de bom na vida. Fala, o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Eu posso até não ter hoje, eu posso até abrir aqui a minha conta bancária e não ter, mas eu sei que Deus vai prover, Deus vai fazer, Deus vai abrir porta, Deus vai surpreender, Deus vai tirar de onde não tem, Deus abre porta onde não tem parede, Deus envia alguém, Deus toca no coração, Deus levanta uma pessoa para me abençoar, Deus abre porta de emprego, Deus me coloca em outro cargo, Deus me leva para outro país se precisar for. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer, por quê? Porque Ele é Deus, é o dono do ouro, é o dono da prata, eu tenho aliança com Ele, o Espírito Santo dele está comigo, eu tenho coragem, eu tenho ousadia, eu tenho fé de que Ele vai fazer. Na minha mão são 2 peixes e 5 pães, mas nas mãos dele vai alimentar a multidão de 5.000 homens, vai sobrar cesto. Eu não sei como ele vai fazer, mas ele vai fazer. Se precisar, ele vem andando sobre o mar, ele abre o mar, ele faz a nuvem subir, ele faz coluna de fogo, ele faz o que tiver que fazer, ele transforma a água em vinho no casamento, se preciso for, ele levanta o paralítico, ele dá vista ao cego, ele ressuscita morto, ele faz o impossível. Então eu vou crer que o meu Deus é o Deus do impossível, tá? E é o Deus que nos envia recursos, como nós já vimos em Esdras, Neemias e agora em Ageu, tá? Ele é o Deus que envia recursos. Então profetiza, Ezequiel, tá no vale de ossos secos, mas profetiza a vida. Profetiza que um exército vai se levantar, tá? Tá aí desempregado, profetiza. Você é próspero, que a porta vai se abrir, que Deus vai fazer o sobrenatural, o nome dele será glorificado. Amém? Glórias a Jesus. Versículo 9. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, né? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ou a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então é aquela mensagem muito conhecida, né?
que tem muita gente que gosta de pregar ela, e é uma bênção e tem que pregar mesmo, que a glória da última casa será maior. Tá? Eu tenho certeza que você está aí falando, amém, amém, eu recebo. Então já recebeu, amém, glória a Deus. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, preste atenção nisso, que isso é poderoso, tá bem, gente? Não adianta eu vir aqui e ficar falando, pega, recebe, vai, vai. Tá? A glória da última casa será maior na sua vida, em nome de Jesus. Mas eu quero que você crie uma reflexão na sua mente agora. Amém? Versículo 8. Eu sou dono do ouro, dono da prata. Já deixei aqui uma mensagem falando para você crer nisso. Só que o versículo 9, Deus está falando da glória dele. Tá? E aí a gente tem que sondar o nosso coração para que o nosso coração esteja nas coisas certas. Tá bem? O que é mais importante? O ouro e a prata ou a glória de Deus? Deus tem o ouro e a prata, mas Deus também é o rei da glória. O que é mais importante a gente receber de Deus? O ouro e a prata ou a glória de Deus? Nós vamos receber os dois, porque Deus é um Deus que nos abençoa, como nós vamos ver aqui no final do livro. Porém, nós precisamos analisar nossa vida para que o nosso coração esteja no lugar certo, para que o nosso coração esteja em Deus. Então, entre receber o ouro e a prata e a glória de Deus, o nosso coração precisa estar em receber a glória de Deus. Porque a glória de Deus, a presença de Deus vale mais do que todo o ouro, do que toda a prata, do que toda a riqueza desta terra. Amém? A glória de Deus, a presença de Deus. Tem gente que só prega a glória da última casa será maior do que da primeira, falando de coisas terrenas. E isso é bom, isso acontece, glórias a Jesus, mas nós precisamos entender também que a glória da última casa será maior do que da primeira. Deus está falando, a minha presença vai habitar de forma ainda mais poderosa nesse templo. O meu mover vai ser ainda maior nesse tempo. A minha paz, a minha glória, o meu poder, o meu amor, a minha graça vai estar derramada ainda de forma maior neste templo. É isso que Deus está falando. Deus está falando da presença dele, tá? Então, entre o ouro e a prata e a presença, nós precisamos ficar com a presença. Porque a presença de Deus vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, vale mais do que o pão que me alimenta, do que a água que me sacia, vale mais do que o ar que eu respiro, vale mais do que cada batida do meu coração, vale mais do que a minha própria vida. A presença de Deus. Tá bem? E aí quando o nosso foco for a presença de Deus, aí ele vem com todo o seu ouro e toda a sua prata. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ouro, prata, coisa da terra, Deus chama de demais coisa, tá? Deus chama de resto. O importante é ele, o importante é a glória dele, o importante é a presença dele. O resto é resto, Deus chama de resto. E ele vai abençoar, mas é resto. O mais importante é a glória dele. Amém? Glória a Deus. Então vamos avançar aqui para o versículo 15, senão vai ficar muito longo. Agora prestem atenção, de hoje em diante, reconsiderem, em que condições vocês viviam antes que colocassem pedra sobre pedra no templo do Senhor? Deus está perguntando para o povo, em que condições vocês estavam vivendo? Gente, quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, achava apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho da mão de vocês, com mofo, ferrugem e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Deus está fazendo uma pergunta e uma afirmação. A pergunta, lembra? Vocês lembram como que estava antes de vocês obedecerem a minha voz? Tava feia a coisa. Por quê? Aí vem a afirmação. Porque eu, o Senhor, destruí o trabalho da mão de vocês. Então preste atenção, o nosso Deus abençoa, mas se for preciso ele destrói também. Com mofo, com ferrugem, com granizo. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos conhecer Deus por completo. Eu também sempre falo isso aqui. Tem gente que só quer uma face de Deus, a face que abençoa. Deus abençoa, mas se for preciso ele destrói. Por que ele destruiu? Para o povo se voltar para ele. Mas mesmo os destruindo, ele está falando, mas não se voltaram para mim. Não bastou apenas Deus enviar sinais, Deus teve que enviar o profeta. Tá? Muitas vezes quando Deus envia um profeta para a sua vida é porque você já não está vendo os sinais de Deus a tempo. Tem gente falando, Deus envia um profeta, Deus usa alguém para falar comigo, Deus levanta alguém para falar comigo, eu sou essa pessoa também. Só que quando o profeta muitas vezes se levanta para falar conosco é porque nós já não estamos vendo o sinal de Deus a tempo. Então atente para os sinais de Deus. Atente para o movimento de Deus na sua vida. Se for preciso, Deus envia o profeta. Deus envia o profeta. Tá? Efésios 4:11, constitui uns para pastores, outros para mestre, evangelista, apóstolo, profeta. Deus usa os seus profetas na terra. Tá? Quem acompanha o canal aqui sabe que
Por graça e misericórdia de Deus, eu sou alguém que me movo nesse dom. Que Deus me deu, a glória dele, a honra é dele, o poder é dele, a revelação é dele, a profecia é dele, é tudo dele, a glória não é minha, tá? Mas tem aqui muitos vídeos. Então Deus usa profeta na terra, gente, profetiza. Deus usa, Deus fala, tá? Mas muitas vezes Deus já tá falando com a gente de outras formas e a gente não tá vendo. Só que aí Deus destruiu tudo e mesmo assim o povo não voltou. Aí Deus usa o profeta Ageu, puxa a orelha do povo e aí o povo se converte, tá? Mas entenda isso, Deus é um Deus que abençoa, mas também é um Deus que destrói se preciso for. Por que ele destruiu? Porque o povo estava fora da presença dele. Então, é tempo de reconstrução de vida espiritual. Ageu se levanta para que o povo reconstrua o templo. Eu falei isso no capítulo 1, reconstruir o templo não fala apenas de algo físico, mas também fala de algo espiritual. É tempo de reconstruirmos a nossa vida espiritual, para que a glória que vai descer sobre nós seja ainda maior. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então por isso vamos viver pecando? Paulo fala, não, de forma nenhuma. Mas vamos crer que Deus é tremendo. E ele transforma a maldição em bênção. E onde abundou o pecado, ele vai vir com uma graça e com uma glória ainda maior. Então você que está de pé, se levante no nome de Jesus. Você que está caído, se levante em nome de Jesus. Reconstrua a sua vida espiritual. Reconstrua o seu altar de adoração a Deus, como Elias fez em 1 Reis 18. E creia que Deus vai derramar uma glória ainda maior sobre a sua vida e você vai permanecer de pé. Porque Deus é fiel, Deus tem uma aliança com você, Deus vai derramar o Espírito Santo dele sobre você, Deus vai tirar o medo do teu coração, Deus vai colocar o perfeito amor dentro de você, Deus vai derramar graça, sabedoria, glória dele, poder, você vai ficar de pé e você vai ser instrumento para levantar outras pessoas. Amém? Mas se atente para os sinais de Deus, tá? Versículo 18. A partir de hoje, no 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante abençoarei vocês. De hoje em diante abençoarei vocês. Que dia que Deus nos abençoou? Que dia que Deus passou a abençoar o povo aqui? No dia 24/9. No dia em que o povo lançou os alicerces do templo. Então preste atenção. Capítulo 1, versículo 13. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Que dia que Deus passou a estar com eles? Quando eles tomaram posição no seu coração. Quando eles decidiram servir ao Senhor, Deus falou, estou com vocês. Mas quando é que Deus abençoou? Quando eles colocaram a mão na massa. Então, a presença vem quando você se posiciona. Mas a bênção só vem quando você faz. Tá? Eu não sei se você precisa se posicionar ou eu não sei se você precisa fazer. Mas tem gente que está querendo a bênção de Deus sem fazer. A presença vem quando você se posiciona. Por quê? Porque é a presença de Deus que nos capacita. Só que a bênção só vem quando você faz. Então Deus te capacita para você fazer. Deus vem com a presença para depois te abençoar. Não queira inverter a ordem. Tá bem? Eu vou repetir para ficar claro na sua mente. A presença vem quando você no seu coração se posiciona e decide servir a Deus. Mas a bênção só vem quando você faz o que Deus mandou você fazer. Então, eu tô falando no vídeo todo que Deus vai te abençoar. Mas para isso você precisa fazer a sua parte. Você precisa lançar os alicerces do templo. Você precisa obedecer a voz de Deus, a direção do Senhor. Tá bom? E a partir desse dia Deus vai abençoar. Eu tenho um testemunho poderoso para contar disso, eu vou contar rapidinho. Há mais de um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, eu e a Gi nos casamos. Estávamos no Brasil e eu queria permanecer lá. Apareceu uma proposta para eu ir para a Itália e eu não queria ir. Mas a Gi queria que a gente fosse, os meus pais queriam que a gente fosse, todo mundo queria que a gente fosse, só eu não queria ir. Deus falou, a Gi falou, Deus falou comigo. E a gente vai. Eu falei, amém, Gi, mas eu quero que Deus fale comigo também, porque eu sou assim, eu gosto de ouvir a voz de Deus. E aí fiquei buscando, e Deus mandou um dia eu abrir em Ageu 2,19, que diz exatamente isso. De hoje em diante, abençoarei vocês, tá? Deus me deu essa palavra. Eu falei, Senhor, mas de hoje em diante quando, né? Fiquei naquela, amém, glória a Deus, mas ao mesmo tempo, será? Porque o ser humano é falho, né? E aí Deus falou, leia o contexto todo. E aí eu fui ler e aí fala que Deus passou a abençoar aquele povo a partir do dia 24/9. Eu e a Gi nos casamos no dia 2/9 no cartório e no dia 3/9
na cerimônia lá, tá? E aí surgiu a proposta pra gente ir pra Itália. Qual era o único dia que tinha voo pra ir pra Itália? Dia 24/9. Então a única possibilidade da gente ir pra Itália seria pegando o voo dia 24/9. E qual é a palavra que Deus me deu? A partir de hoje, do dia 24/9, é que eu abençoarei vocês. E aí foi a confirmação de Deus na minha vida. Deus falando, viaja no dia 24/9, porque assim como em Ageu 2 eu abençoei o povo a partir do dia 24/9, eu abençoarei a vida de vocês dois a partir do dia 24/9, a partir do dia que você pegar esse avião e for pra Europa. E aí eu fui pra Itália, aí tava lá na Itália um belo dia andando na rua, Deus falou, vou te tirar daqui, vou te levar pra outro lugar. Eu falei, pelo amor de Deus, pai, não faz isso, e dali um mês eu tava em Portugal, tá? Então, eu sei que eu estou onde Deus mandou eu estar. Eu sei que Deus mandou eu vir aonde Deus mandou, tá? Tem muito mais detalhe nessa história, mas eu não vou contar tudo aqui, fica para uma outra oportunidade, mas o fato é, a partir de que dia Deus abençoou eu e a Gi? A partir do dia que nós fizemos aquilo que Ele mandou e subimos naquele avião, tá? A presença já estava conosco porque a gente estava posicionado na presença de Deus, mas a bênção veio quando a gente fez e obedeceu a voz de Deus. Tá? Então, hoje pode ser o seu dia 24/9. Ah, mas hoje é novembro, Vitor. Tô falando de forma espiritual. Hoje pode ser o seu dia 24/9. O que significa? Hoje pode ser o dia da bênção de Deus chegar na sua vida. Se, e somente se, você fizer aquilo que Ele te manda fazer. Amém? Deus está conosco. Fechei a Bíblia. Deus está conosco, gente. Deus deseja nos abençoar. Mas para isso, nós precisamos obedecê-lo e ter uma vida firmada na presença dele. A partir de que dia for abençoado? Quando lançar os alicerces do templo. Antes de construir o templo, tem que ter o alicerce. Alicerce fala sobre sustentação. A nossa sustentação é Cristo. Cristo é a rocha. Só que ele falou que nós só construímos a nossa vida sobre a rocha se nós ouvirmos e obedecemos as suas palavras. Tudo gira em torno da nossa obediência. Então, Ageu capítulo 2 é Deus falando com você, me obedece que eu te abençoo. Cumpra a minha palavra que eu transformo a sua vida. Faça o que eu mando, que eu farei tremer céus, terra, mar e continente para te abençoar. Mas primeiro Deus está esperando você fazer, para depois Ele fazer. Lembra do capítulo 1? Muitas vezes o reino espiritual está esperando você agir para o reino espiritual reagir sobre a sua vida. O capítulo 2 é a mesma coisa. Deus está esperando você obedecer para Ele te abençoar. Amém? Quando Deus abala o seu mundo, é tempo de você obedecer e reposicionar a sua vida diante do altar de Deus. Esse é o livro de Ageu. Que Deus te abençoe e eu te espero aqui na próxima série que Deus vai nos direcionar. Fica com Deus.